Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque já deve saber que alguns documentos, para ter validade em Portugal, precisam estar apostilados. E isso gera muita dúvida. Agora, algo que é muito comum acontecer: as pessoas virem sem apostilar o documento. Esquecer, não saber que precisava. E depois dá muito trabalho para apostilar, porque já está aqui com o documento original aqui. Então, se isso já aconteceu com você, ou se você quer evitar que isso aconteça, fique neste vídeo e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e eu quero deixar para você um guia definitivo sobre apostilamento de documentos, o que é, quais precisam ser apostilados, onde fazer e por que ele é tão importante. E antes de começar a falar sobre isso, eu quero te dizer que no meu site tem um texto muito completo sobre apostilamento de documentos, inclusive é um dos textos mais acessados que eu tenho lá. E eu vou deixar o link aqui na descrição para que você, com certeza, corra até lá e leia depois tudo muito completo e guarde o link, salve este vídeo, porque eles vão te ajudar muito a entender sobre o assunto e não esquecer de trazer nenhum documento importante apostilado. O apostilamento é uma espécie de selo, tá vendo? Vem colado. E ele é muito importante para reconhecer a autenticidade emitida em um país para ter validade em outro. Isto é chamado apostila da Haia. Eu sei que muita gente fala sobre apostilamento de Haia, mas ele ficou definido na Convenção da Apostila da Haia, um acordo entre países que facilita a legalização e reconhecimento de documentos de um país no outro. Ou seja, se o país é signatário desta convenção, para o documento ter validade em um outro que também seja signatário, ele tem que estar devidamente apostilado. Agora, uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem: o apostilamento só pode ser feito no país de origem, o país que emitiu o documento. Ou seja, se a sua certidão de nascimento é brasileira, ela só pode ser apostilada no Brasil. Por isso é importante ter atenção e trazer alguns documentos já apostilados, porque se você traz para cá um documento original sem apostilamento, para que possa ser apostilado você tem que remeter para o Brasil, pedir para que alguém faça isso para você e te mande de volta, ou vai ter que pedir uma segunda via no Brasil para apostilar e mandar aqui para você. E sem apostilamento, alguns documentos não serão aceitos aqui em Portugal, ok? Para serem válidos, eles precisam deste apostilamento. Para dizer que não houve qualquer tipo de fraude, que esse documento não é válido, não existe, qualquer coisa do tipo, é o apostilamento que reconhece que é um documento válido, que é um documento autêntico. Mas vem a pergunta: doutora Edilene, quais documentos eu preciso apostilar? Quais são os mais importantes? Aqueles que eu não posso viajar e chegar para morar em Portugal sem ele. Mas antes, não esquece, deixa o seu like aqui no vídeo para eu entender se esse assunto te interessa. Se você está gostando, compartilha com outras pessoas que têm necessidade, que precisam conhecer este assunto. Eu vou deixar alguns exemplos de documentos aqui para vocês, mas uma coisa é muito importante, presta bastante atenção. Cada caso é um caso. Eu, Edilene, precisei trazer alguns documentos apostilados, diferente do José, da Maria, da Tereza, do fulano e do Beltrano. Por quê? Porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade. Então o que eu vou deixar aqui é uma regra geral, aqueles que praticamente todas as pessoas precisam. Mas o seu caso em específico é importante que você analise, ou que você contrate um profissional que te ajude a analisar o que é que efetivamente precisa, ok? Caso você saia aí um pouco da regra geral. Então vamos lá, quais são os documentos mais importantes que não podem faltar e que quase todas as pessoas trazem? Certidão de nascimento, inteiro teor, atualizada, devidamente apostilada. Certidão de casamento, inteiro teor, atualizada, devidamente apostilada. Vivo em união estável, declaração de união estável, devidamente apostilada. Documentos escolares, geral, gente, diploma, certificado, histórico, declarações de universidades, de escola, qualquer que seja um documento escolar emitido por uma instituição de ensino enquadra nesse quarto documento que eu estou comentando com vocês. Documentos judiciais, aqueles documentos que constam em processo. Uma sentença de guarda, uma sentença de divórcio, alguma coisa que você precise apresentar aqui e que esteja num processo. Alguma questão de dependência, curatela, enfim, o que quer que seja. Você precisa analisar com o profissional que vai te acompanhar quais documentos desse processo é importante e aquele que for importante você tem que pedir para apostilar, ok? Quinto, que para mim é muito importante e poucas pessoas falam, são laudos e declarações médicas. Sim, às vezes o seu filho tem algum problema, tem sido muito comum as pessoas me chamarem para dizer que tem um filho com aspecto do autismo, tem outros para me dizer que o filho tem algum tipo de deficiência,
Enfim, qualquer que seja, você já tem relatórios, laudos, exames, você tem várias coisas no Brasil. Você traz tudo isso, mas aquilo que for um laudo médico, uma declaração, que o médico assine, que o médico ateste, sugiro fortemente que você apostile. Dificilmente algum médico vai te pedir uma receita de medicação ou um laudo de um exame apostilado, mas se for uma declaração, se for assinada por alguém, sugiro fortemente que você apostile. E aí as pessoas podem perguntar: mas eu sou casada, eu preciso da minha certidão de nascimento também? Depende. Eu, Edilene, precisei trazer a minha certidão de nascimento porque eu reagrupei a minha mãe, como eu já falei várias vezes nas minhas redes sociais e já falei em outros vídeos, eu reagrupei a minha mãe. E como é que eu provo o meu vínculo com ela? Através da minha certidão de nascimento, o documento mais oficial. Então eu trouxe a minha certidão de nascimento e de casamento. Inteiro teor, atualizada e devidamente apostilada, ok? Então, se for o seu caso, você vai ter que entender se você precisa trazer a de nascimento também ou não. Pode ser para alguma outra questão. Por isso é importante analisar cada caso e ver o seu. Tem alguns documentos que não se aplica à apostila de AIA. Então eu deixei aqui uma listinha e eu vou ler essa listinha para vocês. Então, ele não se aplica para documentos expedidos por agentes diplomáticos ou consulares, documentos administrativos relacionados a operações mercantis ou alfandegária, documentos a serem apresentados em países não signatários da Convenção de Haia. Então, nesse caso, o processo de legalização vai ser realizado pelo Ministério das Relações Exteriores, escritórios regionais do Brasil, embaixadas, repartições consulares no exterior. Então é importante saber, o país é signatário de Haia, eu faço o apostilamento. Não é signatário de Haia, eu vou procurar o órgão que vai reconhecer a autenticidade desse documento para mim. Eu vou citar o exemplo do Brasil, ok? E cada país tem a sua forma. Aqui em Portugal, por exemplo, o apostilamento é feito através do Ministério Público. No Brasil, como ele é feito? No Brasil, o processo é bem simples de acontecer. É feito através de um cartório ou de um tabelião que precisa ser credenciado ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que então vai ter acesso ao Sistema Eletrônico de Informação e Apostilamento. É o chamado SEI Apostila. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa consultar quais cartórios fazem o apostilamento. Alguns cartórios fazem muito rapidamente, você chega, entrega, espera e já leva. Outros cartórios pedem 24 horas, 48 horas, 5 dias, uma semana. Vai depender da região, do cartório, do tamanho desse cartório. Já o valor, ele é tabelado por estado, portanto você vai encontrar diferença de preço bem grande de São Paulo para o Rio de Janeiro, por exemplo. Então veja no seu estado qual é o valor e ele será tabelado. Só consegue preços melhores ou piores se você mudar de estado. E sobre o apostilamento eletrônico, que hoje as pessoas têm me perguntado muito sobre ele, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. No dia 3 de junho de 2022, o CNJ lançou uma plataforma de apostilamento eletrônico em parceria com o Colégio Nacional do Brasil, o CNB, para permitir mais agilidade nestes processos. Existe uma plataforma chamada Apostil. Você precisa fazer login nessa plataforma, que eu também vou deixar o link abaixo, enviar os documentos, será gerada uma identificação numérica, você vai ver o preview e vai autorizar que seja feito. Neste mesmo site você vai poder confirmar o apostilamento. Então vai poder usar como o nosso antecedente criminal. A gente emite, depois entra no próprio site, para que os lugares que forem utilizar possam validar. É a mesma coisa com o apostilamento. Esse apostilamento eletrônico também pode ser solicitado direto no cartório. O próprio cartório utilizar a plataforma Apostil para fazer. Mas, segundo orientações de cartórios brasileiros, só é possível utilizar o apostilamento eletrônico se o documento a ser apostilado for digital. Então, se eu tenho um documento físico, eu tenho uma procuração assinada fisicamente, eu não posso utilizar o apostilamento eletrônico. Aí eu tenho que utilizar esse apostilamento físico em selo. Mas se eu tiver um documento digital, por exemplo, uma sentença, num processo que já tramita de maneira digital, aí sim eu posso utilizar a plataforma digital. Eu não tive acesso ao apostil ainda, eu pessoalmente não utilizei, então foram informações que eu obtive com alguns cartórios, com alguns clientes que tentaram utilizar o apostilamento. Se você já utilizou o apostil, coloca aqui nos comentários para mim como foi a sua experiência. E agora eu quero deixar com vocês uma dica de ouro sobre o apostilamento de documentos. É muito importante que você não venha para cá sem os documentos devidamente apostilados e outra coisa, devidamente válidos. Muita gente me pergunta qual é a validade do apostilamento. O apostilamento não tem validade.
ok? O que tem validade é o documento. Então você vai emitir um documento e nele vai constar alguma validade. Certidão de nascimento tem validade, certidão de casamento tem validade, outros documentos têm validade. Se este documento tiver validade, o apostilamento estará válido enquanto o documento estiver válido. Se for um histórico escolar, por exemplo, que não tem validade, este apostilamento também não vai ter validade, vai estar sempre válido. Então é importante você entender qual é a validade do documento e não do apostilamento. Ok? Não esquece então de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, acompanhar a nossa programação semanal e se tiver algum tema do seu interesse, deixa nos comentários. Ficou com dúvida sobre apostilamento? Escreve para mim também. Ok? Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo.